Nós vamos falar do Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Queria começar o vídeo pedindo para quem acompanha aqui sempre, está sempre vendo meus vídeos, ainda não é inscrito, por favor se inscreva no canal. Eu deixo sempre o cardzinho aqui para se inscrever, eu tenho o botãozinho aqui embaixo. Inscreva-se para me ajudar a fazer o canal crescer e assim vocês ficam vendo as notificações dos próximos vídeos. E eu vim falar hoje da leitura que eu fiz, uma das minhas últimas leituras, que é O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. O Walter Ugumãe é um escritor que eu gosto bastante. Para mim, ele ocupou um espaço nas minhas leituras, um espaço no meu coração, deixado pela ausência do Saramago. Tá? Ele é um escritor que, em alguns aspectos, me lembra bastante o Saramago, algumas reflexões dele e de explorar o que é o ser humano no seu âmago, assim, na sua essência. Gosto muito disso nos livros. E do Walter Ugumãe eu já tinha lido, o primeiro que eu li dele foi A Máquina de Fazer Espanhóis. Foi um livro que eu demorei um pouco para ler, mas que me marcou bastante. Eu marquei muitas coisas que ele escreve ali, muitos pensamentos muito profundos. Um livro difícil de esquecer, um livro que eu gostei muito. Aí depois eu li O Paraíso São os Outros, que é um livro bem fininho, bem curtinho, pode ser até considerado infanto-juvenil, mas que não me chamou muita atenção, não gostei tanto. E aí depois, em seguida, eu li A Desumanização, que aí é um livro bem forte, bem pesado, bem profundo. A personagem principal passa por coisas bem difíceis, assim. E eu acho que eu já fiz vídeo dele aqui, eu deixo o card aqui para vocês. E aí então, na minha saga de ler o Walter Ugumãe, aí eu fui ler O Filho de Mil Homens. E eu adorei esse livro, é um livro lindo, tá? Eu acho que passou, eu gostei mais dele até do que A Máquina de Fazer Espanhóis, então acho que até agora ele é o meu preferido do Walter Ugumãe. E apesar dele não ser um livro tão reflexivo, de pensamentos tão profundos, mas ele é um livro muito bonito. É um livro que vai falar, assim, basicamente ele se resume pela história de vida, história difícil às vezes de vida de pessoas. Ele vai contando a trajetória de alguns personagens e de como essas histórias vão se entrelaçando e de como se forma uma família, da formação de uma família nada tradicional, de uma família estendida, assim, que se forma entre alguns desses personagens. E o livro ele trata muito sobre preconceitos, sobre o amor, sobre o carinho, e você vai vendo o desenvolvimento dos personagens, como os personagens vão amadurecendo ao longo da história e vão aprendendo com a vida e vão... É lindo, tá? O livro começa, o personagem que é o Crisóstomo. O Crisóstomo é um pescador e ele faz 40 anos e ele se dá conta de que ele precisa ter um filho, de que ele é um homem sozinho. O capítulo até chama, quer ver? O primeiro capítulo até chama o homem que era só metade. Então ele se sentia pela metade sozinho no mundo e ele quer arrumar um filho, né? Então, aí ele encontra um rapaz de, acho que 13 anos, que vai ser o filho dele, que ele adota, um menino que também vem de uma história. Aí você vai conhecer nos capítulos seguintes a história desse menino, como esse menino nasceu, quem era a mãe dele, a dificuldade da mãe dele, e depois e como ele acaba ficando sozinho no mundo e se juntando com esse homem, né? E esse homem também, então, depois também vai arrumar uma mãe para esse menino
e a gente vai conhecer a história também dessa mãe, que também não é uma história de vida fácil. E a gente também tem um personagem que é um homossexual e a gente vai ver as dificuldades que ele enfrenta, né? Todo o preconceito que ele passa e como essas pessoas vão se unindo ao longo da história e vão vencendo os seus traumas, os seus preconceitos e os preconceitos que eles sofrem da comunidade em si. Então, escrito numa linguagem que é a linguagem característica do Walter Ugumãe, um texto muito bonito, muito poético, umas frases que ele escreve assim que cada palavra é muito bem escolhida, é impressionante. Fiquei de boca aberta com essa história, só posso recomendar para todo mundo. Aí tem um trechinho que eu marquei aqui e vou ler para vocês. Para entreter curiosidades, o velho Alfredo oferecia livros ao menino e convencia-o de que ler seria fundamental para a saúde. Ensinava-lhe que era uma pena a falta de leitura não se converter numa doença, algo como um mal que pusesse os preguiçosos a morrer. Imaginava que um não leitor ia ao médico e o médico o observava e dizia: você tem o colesterol a matá-lo, se continuar assim não se salva. E o médico perguntava: tem abusado dos fritos, dos ovos? Você tem lido o suficiente? O paciente respondia: não, senhor doutor, há quase um ano que não leio um livro, não gosto muito e dá-me preguiça. Então o médico acrescentava: fique pois sabendo que você ou lê urgentemente um bom romance, ou então vemo-nos no seu funeral dentro de poucas semanas. Não é pra gente que gosta de ler, achei muito legal, muito bonitinho esse trechinho. Então é isso, você já leu essa obra, vamos conversar nos comentários, tem vontade de ler, quer conversar um pouco sobre o Walter Ugumãe, vamos conversar aí nos comentários. Se gostou do vídeo, dá o seu like, que me ajuda bastante. E se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal para ajudar o canal a crescer. Um abraço, até mais.